Oi, eu sou a Anne e essa é a leitura do capítulo 12 do livro do Dr. Joseph Murphy, Aumente o Poder do Seu Subconsciente para Desenvolver a Autoconfiança e a Autoestima. Se você é novo por aqui, não esqueça de fazer a sua inscrição no canal. Já deixe o seu like e, se fizer sentido para você, deixe um comentário e compartilhe com alguém que você acha que vai se beneficiar com a leitura deste capítulo, deste trabalho. Eu sou autora de um livro chamado O Pequeno Manual da Comunicação para a Paz, e se você quiser adquirir, o link está na descrição deste vídeo. Vamos à leitura. Capítulo 12. A religião e a servidão imposta à mulher. Por que dedicar um capítulo inteiro de um livro sobre autoconfiança e autoestima às mulheres? Infelizmente, ainda há muitas pessoas que acham que as mulheres são inferiores aos homens e que a Bíblia ordena que elas tenham uma posição secundária no mundo. Acreditando nisso, muitas mulheres aceitaram um lugar inferior na vida familiar e sofrem de baixa autoestima. Esse tema está se tornando mais atual à medida que mais igrejas e sinagogas decidiram ordenar mulheres como sacerdotes. Uma mulher veio me procurar muito nervosa. Acreditava firmemente que fora chamada por Deus para ser ministra da sua igreja, mas seu pai recusava-se a aceitar a ideia e citava a Bíblia para provar que Deus era contra mulheres no clero. Como se faz em todas as igrejas dos santos, as mulheres guardem silêncio nas reuniões. Não lhes é permitido tomar a palavra, mas que sejam submissas, como também diz a lei. Se desejam formar-se ou informar-se sobre algum assunto, perguntem aos seus maridos em casa, pois não fica bem para a mulher falar numa reunião. 1 Coríntios 14:34. Essa interpretação literal da Bíblia manteve as mulheres em um lugar de servidão por milhares de anos. O pai da moça estava lendo a Bíblia ao pé da letra, o que é uma tolice. A Bíblia é um drama psicológico e espiritual que acontece na consciência dos seus leitores. Ela não trata de questões doutrinárias e conceitos teológicos, que os teólogos inventam segundo a sua própria mentalidade. A palavra igreja na Bíblia não se refere a um prédio, seita religiosa ou denominação. O termo grego eklésia significa uma assembleia, um lugar onde há o chamado ou a extração de sabedoria, verdade e beleza das profundezas do subconsciente, um agregado de ideias espirituais em sua própria mentalidade. Para entrar na igreja, eclésia de Deus, é preciso adotar uma nova atitude mental e perceber que Deus é espírito e que você é uno com esse espírito. A grande maioria das pessoas lê a Bíblia de maneira literal, esquecendo-se do espírito ou real significado. Por isso, existem diferentes interpretações das Escrituras, com o objetivo de fortalecer certos credos e dogmas, o principal motivo da existência de inúmeras igrejas ou seitas existentes na atualidade. A verdadeira igreja está dentro de você mesmo e não é feita de credos, rituais, fórmulas ou cerimônias. E também não está contida em estruturas de madeira, mármore ou pedras. O seu coração, seu self, é subjetivo. É o templo de Deus vivo, porque eu sou, a presença de Deus, habita em suas profundezas subjetivas. Existe uma única verdade, e o Espírito de verdade o levará para ela. Existe um único poder, não 2, 3 ou 1000, e Ele é o Senhor teu Deus, o único Deus que existe. Volte-se para o Espírito dentro de você, que é Deus, e peça por luz e inspiração. Todos os diferentes credos e dogmas desaparecerão, e você encontrará a verdadeira igreja em seu interior, a presença de Deus. Quando a Bíblia fala de homens e mulheres, ela está se referindo à interação entre mente consciente e subconsciente, que representa a união do racional e do subjetivo. Todos nós somos ao mesmo tempo macho e fêmea, e a mulher é o subconsciente, onde habita a infinita inteligência e ilimitada sabedoria de Deus. A mente racional, o homem, é usada para transmitir a orientação e inspiração que vem do fundo do nosso ser. Esse procedimento não tem nada a ver com sexo ou com o fato de você ser homem ou mulher.
A Bíblia diz que todos são machos e fêmeas, no sentido de que todas as pessoas possuem a mente racional e o subconsciente. Nada mais simples. Deus não é autor de confusão, mas de paz. Para orar cientificamente por outra pessoa, você aquieta a mente racional e fica imóvel e passivo. Não tenta fazer acontecer alguma coisa. Você procura resultados, mas não pode forçar o subconsciente a obedecer seus decretos. Ele responde de acordo com a sua convicção sobre a infinita presença curadora que está em todos os seres humanos. Nunca diga, John ou Mary está melhor agora. Seu nervosismo está desaparecendo, seu coração bate tranquilo. Porque isso são só sugestões e não uma verdadeira certeza. Se você está orando por Betty, por exemplo, afirme: Betty Jones é parte da mente divina. Deus habita dentro dela e seu rio de paz satura sua mente e seu amor enche sua alma. Deus é e sua presença flui através dela, revigorando, curando e restaurando seu corpo e espírito para a inteireza e perfeição. Dou graças pela cura divina que está acontecendo nela agora. Nesse processo de oração, você primeiro identificou a presença divina em Betty e afirmou que o que é verdadeiro para Deus é verdadeiro para ela. Se depois do seu tratamento espiritual você experimentou uma sensação de paz ou satisfação, ou percebeu que foi o melhor que poderia ter feito no presente, pare com a mentalização e só volte a orar quando sentir vontade. É importante entender que na próxima vez que você orar por Betty, deverá fazê-lo como se fosse a primeira vez. Se tivesse terminado o primeiro tratamento com uma frase como "Isso vai servir até eu poder orar de novo", estaria inutilizando a sua prece. Pouco a pouco ou imediatamente, a ideia perfeita de saúde e vitalidade será ressuscitada em Betty, porque você falou diretamente com seu ser superior e o que sentiu como verdade para ela foi captado por ela. Então, neste caso, quando você orou, estava em silêncio dentro da sua própria igreja. Não precisou que ninguém lhe explicasse que Deus é o autor da paz e saúde, e não da doença e confusão. A mente subconsciente não fala como a mente racional. Ela medita na inteireza, na beleza, perfeição e só responde de acordo e convicção da mente consciente. É por isso que a Bíblia diz que às mulheres não se permite a palavra. Essa negativa, como é fácil entender, não tem nada a ver com a mulher pessoa, mas refere-se à mente mais profunda. O subconsciente fala em símbolos, alegorias, sonhos e visões extrasensoriais. A mente racional interpreta essa linguagem e é a porta-voz da mente mais profunda. Arão e Moisés representam o subconsciente e o consciente. A Bíblia conta que Arão falava por Moisés, porque este tinha uma deficiência. Em outras palavras, a mente subconsciente não fala com você como a consciente. Ela responde suas preces por meio de mensagens sob a forma de intuições, visões, sonhos, alegorias, símbolos, às vezes em números e criptogramas. Quando a Bíblia diz, ainda falando sobre as mulheres na igreja, se desejam informar-se sobre algum assunto, perguntem aos seus maridos em casa, devemos entender que Deus é o marido e que você deve voltar-se para a infinita inteligência que mora em seu ser para pedir orientação, ação, inspiração e direção. Você não deve se impregnar com pensamentos negativos, medos e falsas crenças sobre o mundo. Pelo contrário, entronize em sua mente as ideias e verdades eternas similares às de Deus, porque enquanto sua mente racional está ocupada com esses pensamentos construtivos, o subconsciente responderá de acordo. Isso se aplica a todos os seres humanos, sejam homens ou mulheres. Depois que ouviu essa explicação sobre o trecho da Bíblia que o pai leu ao tentar contrariar seu desejo, a moça da qual falei na abertura do capítulo rejeitou completamente a falsa interpretação e decidiu seguir sua vocação e ser ministra na igreja. Por sorte, atualmente a Bíblia está sendo ensinada partindo do ponto de vista espiritual ou esotérico, e por isso as mulheres vêm se libertando das interpretações ignorantes e falsas das Escrituras.
Homem e mulher, ele os criou. Gênesis 1, 27. As mulheres do mundo ocidental são as que aparentemente gozam do maior nível de liberdade. A completa emancipação, tanto em termos espirituais, mentais, físicos e financeiros, já estão no horizonte. Ao longo dos milênios, o homem, em sua ignorância, se aproveitou de uma diferença biológica da mulher. Ela dava à luz os filhos e dedicava seus melhores anos à sua criação, enquanto os homens tinham mais tempo livre para cuidar do seu próprio engrandecimento intelectual e espiritual, e a desculpa para fazer dela um ser inferior. Muitas religiões interpretaram mal a alegoria do Jardim do Éden para justificar a sujeição das mulheres. Teus desejos a arrastarão para teu marido e ele te dominará. Gênesis 3:16. Nada é mais idiota do que aceitar essa afirmação ao pé da letra. Todavia, em termos psicológicos, ela é verdadeira, porque a mente consciente controla o subconsciente, e este é obediente e submisso às sugestões da mente racional, o que é facilmente demonstrado através da hipnose. No início da cristandade, houve um concílio dos primeiros padres da igreja em Alexandria. Por mais incrível que pareça, o propósito dessa reunião era decidir se as mulheres possuíam ou não uma alma. Houve uma votação, e a presença da alma nas mulheres ganhou por apenas um voto de diferença. Que longa e imensa luta as mulheres enfrentaram ao longo dos séculos para ganhar um lugar digno de destaque na vida humana, mas na atualidade muitas se salientaram na arena política, tendo se tornado presidentes ou primeiras ministras em países como Israel, Grã-Bretanha, Filipinas, Índia e Paquistão. Em muitas regiões dos Estados Unidos, há governadoras, prefeitas, senadoras e representantes do Congresso, e nada nos impede de pensar que no futuro poderá haver uma presidente no país. Estamos começando a ver muitas mulheres como membros do clero nas igrejas protestantes, como na igreja episcopal. Há rabinas em certas congregações judaicas e em muitos seminários protestantes e da reforma judaica, quase metade dos alunos é constituída por mulheres. O movimento Novo Pensamento, desde a época de Phineas Parkhurst Quimby, em 1847, sempre teve mulheres ministras na Igreja da Unidade, ciência religiosa, ciência da mente, ciência divina, Igreja da Verdade e nos seus outros ramos, e atualmente elas são maioria no movimento como um todo. Certamente houve muitas mulheres ao longo dos séculos que se tornaram famosas pelo brilho intelectual, e no caso de abadesas e superioras de conventos, pela sua iluminação espiritual, superando em muito os homens de sua época. Em todos esses casos, os homens sempre ficaram assustados e procuraram cortar essas carreiras pela raiz. Mesmo nos dias de hoje, quando uma mulher erudita ou executiva se distingue, não faltam colegas homens decididos a cortar suas asinhas. Se todos eles tivessem conhecido a verdade, ficariam felizes em ver mulheres se elevando e estimulando outros a se elevar no aspecto intelectual e principalmente espiritual, progredindo na direção de Deus. O homem conseguiu dominar a mulher pelo mau uso da sua mente e explorou-a por causa do seu papel biológico na vida da espécie. As alegorias, como os sonhos, podem ser lidas e entendidas de diferentes maneiras, e muitas têm mais do que uma interpretação. Adão e Eva, por exemplo, também representam a mente consciente e subconsciente. A serpente que tentou a mulher é uma metáfora para os 5 sentidos, que nos enganam e tentam nos afastar a crença no poder único. O conhecimento que adquirimos por intermédio dos 5 sentidos não é suficiente para governar nossa vida, porque eles nos impregnam com todos os tipos de falsos conhecimentos, medos, dúvidas e sugestões negativas de todos os tipos. Existem muitas maneiras de interpretar o Jardim do Éden, mas a verdade é que você é ele. Os 4 rios representam suas 4 naturezas, espiritual, mental, emocional e física, sendo também uma alegoria para os 4 sistemas fluidos do seu organismo, o cérebro espinal, o sistema nervoso simpático, o sistema circulatório, a corrente sanguínea, e o trato digestivo.
A flora e a fauna no Jardim do Éden são a flora intestinal, vegetal, e a fauna, células como animais independentes. Esse jardim é cuidado por um homem e uma mulher, a mente consciente e o subconsciente. Essa alegoria preocupa-se com o gênero, não sexo, tratando do relacionamento entre o princípio masculino e feminino que existe em todos nós. Eva, o subconsciente, foi tirada da costela de Adão, enquanto ele dormia. Durante o sono, o subconsciente assume o controle de todos os processos vitais do organismo e chega mais perto do nível consciente. Por isso, durante o sono podem surgir respostas disfarçadas em sonhos e até a solução completa para um problema extraordinariamente complexo. A caixa torácica, por sua vez, protege todos os órgãos vitais do corpo e a costela deve ser vista como um símbolo da natureza protetora e preservativa da mente subconsciente. A costela também significa a estrutura ou modelo da ideia, ou plano que você tem em seu pensamento. Colocando emoção e entusiasmo nessa ideia, você está chamando Eva, o subjetivo e emocional, que é o meio criativo. A emoção segue o pensamento, a ideia, a invenção na mente consciente. Essa é a justificativa que muitos encontram para o fato de, na maioria dos povos do Oriente, a mulher caminhar sempre atrás do homem, carregando um fardo na cabeça ou costas, enquanto ele avança leve e tranquilo. As pessoas têm a mania de levar todas as histórias e lendas ao pé da letra, o que naturalmente é um absurdo. Esse absurdo está em todos os povos, em todos os níveis de cultura. A Bíblia conta, por exemplo, que Eva foi amaldiçoada por ouvir a serpente e teve de se submeter ao homem. Ora, o subconsciente é dirigido pela mente racional, o marido, tanto nas situações boas como nas más. E Eva fez a tolice de ouvir a serpente, que significa as falsas crenças do mundo, as informações distorcidas vindas dos 5 sentidos. Em muitas culturas, a serpente é o símbolo da sabedoria e é mais um nome do princípio vital, ou Deus, só que representa um Deus de cabeça para baixo, um conceito mórbido e distorcido da vida e do universo. Existe um único poder, e quando ele é usado de maneira construtiva, harmoniosa e pacífica, as pessoas o chamam de Deus, de Alá, Brahma, bem-aventurança ou felicidade. Quando usamos esse poder de maneira ignorante, estúpida, maliciosa, ele recebe o nome de Satã, devorador, diabo, insanidade, medo, ignorância, superstição, doenças, etc. O poder é um só. Como você o usa? O bem e o mal estão em sua mente, dependem do movimento da sua mente e dos seus pensamentos. Suponha que você pretende visitar um doente e se preocupa com a ideia da enfermidade ser contagiosa. Onde está o mal? O diabo está na sua própria mente. Mate esse pensamento negativo, elimine-o e afirme: o Espírito em mim é Deus. Ele é o eterno, o poderoso, o onisciente e não pode ser contagiado e nem adoecer. Ele é onipotente, supremo. Essa é a atitude que o protegerá de qualquer mal. Eu disse anteriormente que uma alegoria é uma representação de um significado espiritual por meio de ideias materiais, concretas. É um tratamento figurativo de um assunto sob o disfarce de outro. Quando eu era menino, perguntei a um padre da minha igreja onde ficava o Jardim do Éden, e ele me respondeu que ficava entre os rios Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia. E me disse para eu parar de perguntar sobre essas coisas. A verdade é que nunca existiu esse lugar, e a árvore do bem e do mal está dentro de nós. A alegoria é verdadeira em termos psicológicos. Todos nós recebemos instruções e ideias, boas ou más, falsas e verdadeiras, quando éramos muito pequenos e impressionáveis, e nossa mente, ainda maleável, as aceitou sem contestar. Como sementes, muitas dessas ideias lançaram raízes e tornaram-se fixações mentais, tanto boas quanto más. Algumas, talvez baseadas em medo e preconceitos, tornaram-se fobias e ideias fixas. Outras foram geradas pelo aprendizado da regra de ouro e germinaram em pensamentos de honestidade, integridade, bondade, benevolência e etc. Portanto, a árvore do bem e do mal está dentro de nós.
crenças decorrentes do aprendizado da regra de ouro são boas, mas a ideia de que um Deus cruel vai castigá-lo porque você não a pôs em prática é uma falsa crença. Nossas crenças religiosas nos foram dadas quando éramos crianças, e essas sementes plantadas em solo jovem e fértil deram frutos da espécie que foi plantada. As guerras religiosas da atualidade são um exemplo de frutos maus, gerados por preconceitos e falsas crenças. A árvore do bem e do mal é nossa própria mente, porque nela coexistem o bem e o mal, causando os inúmeros problemas e confusão que tanto prejudicam o mundo em que vivemos. Repito que, na Bíblia, homem é a mente consciente, racional, e mulher, o subconsciente. Este, de fato, serve o consciente com toda a fidelidade, aceita suas convicções, suas ordens predominantes. Entretanto, ele não responde à coação ou esforço mental, mas atende quando você emprega sua persuasão, sua natureza amorosa e racional, e repete muitas vezes a instrução para que a mulher entenda o que você realmente deseja e trabalhe para materializar o seu pedido. O homem é a cabeça da mulher, diz a carta de Paulo, mas essa afirmação não está se referindo ao relacionamento entre um casal. Também, quando a Bíblia fala que o homem que ama a sua mulher ama a si próprio e que os dois se tornarão uma só carne, está se referindo ao mistério de sua própria consciência, na qual convivem o consciente e o subconsciente, submetidos às leis estabelecidas por Deus. Não havendo briga ou desarmonia entre eles, suas preces serão atendidas. Na Bíblia, o casamento significa a união dos pensamentos e das emoções. E quando eles se unem de maneira construtiva, geram os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, abundância, segurança, felicidade, saúde e vitalidade. O verdadeiro casamento é o sentido de unicidade com Deus. Dizendo eu sou, você está anunciando a presença e o poder divinos em seu interior. É um nome sem nome, que significa ser, vida e percepção. Conversando com as minhas congregadas sobre o papel da mulher nas sociedades, muitas lembraram que por milênios elas foram consideradas meras servas, inferiores aos homens, e uma delas contou que mesmo em tempos mais recentes, na terra dos seus avós, a mulher sempre saía da sala quando um homem chegava para visitar seu marido. É óbvio que existem centenas de explicações culturais e antropológicas para essa situação. Além disso, é muito disseminada a ideia de que o homem é o intelecto dominante, o guardião do portal da casa, e deve proteger o subconsciente, a mulher, que aceita todas as crenças e os pensamentos de maneira submissa, sem nada contestar, e pode ser influenciada por ideias erradas vindas da mente das massas, o visitante. Quando a mente racional recebe em sua casa malfeitores, bandidos e assassinos sob a forma de pensamentos hostis, maldosos e vingativos, sem tomar o devido cuidado, há o risco de essas ideias poluírem o subconsciente, que as materializará como transtornos físicos, mentais e financeiros. Quando constrói uma casa, o pedreiro assenta os tijolos uns sobre os outros. Eles são iguais, mas o que está por baixo ocupa uma posição inferior, embora não seja inferior em utilidade ou importância para a estrutura da edificação. O mesmo acontece com sua mente. O consciente controla e domina o subconsciente, mas ambos são essenciais, não podem existir sozinhos. Quando o consciente impõe uma crença sobre o subconsciente, ela a alimenta e transforma em realidade. A mulher é quem dá à luz a criança, e não o homem. Uma ouvinte dos meus programas de rádio escreveu-me dizendo que trabalhava como secretária em uma grande corporação e estava para se aposentar. Seu grande sonho era fazer uma longa viagem ao exterior, mas não tinha os meios financeiros para realizar seu desejo. Perguntou-me se a técnica que eu ensinava, de ver-se em um navio, por exemplo, imaginando os eventos acontecendo no aqui e agora, procurando sentir o balanço da embarcação, o vento trazendo o cheiro do mar salgado, vendo a extensão da água em todos os lados no navio, a ponto de, no fim da meditação e ao abrir os olhos, surpreender-se por não estar no mar, um sinal certo de que a ideia é enraizada no subconsciente e se tornará realidade se essa ideia funcionaria no seu caso.
porque ela não tinha como conseguir o dinheiro necessário, nem parentes ou conhecidos que pudessem emprestá-lo. Incentivei-a a usar a técnica e no terceiro dia de prática ela adormeceu afirmando: viagem, viagem, viagem. Acordou no dia seguinte sem nenhuma vontade de continuar a meditação, o que significa que havia sido bem-sucedida em gravar a ideia em seu subconsciente. A sequência de eventos foi interessante. Quando estava conversando com o chefe da contabilidade da empresa sobre os trâmites da sua aposentadoria, ficou sabendo que tinha o direito de fazer o empréstimo descontado em folha e a juros minúsculos para usar da maneira que quisesse. É óbvio que ela realizou seu sonho, fazendo uma viagem de 1 mês a bordo de um transatlântico. Deixar-se envolver pela mágoa ou pelo rancor ou pelo desejo de se vingar faz com que o subconsciente reaja de maneira negativa e destrutiva. Pesquisas modernas conduzidas por médicos especializados em medicina psicossomática indicam que existem muitas emoções destrutivas em pacientes com câncer. Um dos pioneiros nessa área, o Dr. Carl Simonton, oncologista, a ciência dos tumores, escreveu em um artigo: algumas características da personalidade do paciente com câncer, que outros cientistas indicaram não ser comuns em pessoas sãs, são a tendência a guardar ressentimentos e as dificuldades de expressar hostilidade, a de sentir piedade de si próprio, incapacidade de desenvolver e manter relacionamentos satisfatórios e duradouros, baixa autoestima, mais uma sensação básica de rejeição por parte de um ou dos dois progenitores. Se você não governa, controla ou dirige sua vida emocional, o subconsciente aceitará a enorme quantidade de pensamentos negativos, temores, previsões de desgraças e de fim do mundo com os quais somos bombardeados dia e noite. Essas emoções irracionais o impelirão para ações e reações negativas. Pratique um relacionamento harmonioso, sincronizado e alegre entre a sua mente consciente e o subconsciente, e este te trará à luz a saúde, paz, força e segurança. Quando os dois se fundem, seu coração se torna um cálice para receber o amor de Deus, uma manjedoura para acolher Deus na terra. Nesse sentido, a terra é o seu corpo, seu ambiente e todas as fases da sua vida. Resumo do capítulo. As palavras homem e mulher na Bíblia muitas vezes são metáforas para consciente e subconsciente. Todos temos o princípio masculino e o feminino dentro de nós. Homens e mulheres são iguais aos olhos de Deus. Homem e mulher, Ele os criou. Você não deve se impregnar com pensamentos negativos, temores e falsas crenças sobre o mundo. Entronize as verdades eternas e as ideias similares às de Deus em sua mente consciente, o homem, e a mulher, o subconsciente. Dará à luz os frutos desse casamento, que é a paz, saúde, felicidade, segurança e etc. Existe um único poder. Quando ele é usado de maneira construtiva, é chamado de Deus, de Brahma, Alá, bem-aventurança e felicidade. Se ele é empregado com ignorância, estupidez e maldade, recebe o nome de Satã, de devorador, diabo, loucura, terror e doença. O poder é um só, e o mal só existe porque é um movimento do seu pensamento. Homem e mulher não devem ser vistos apenas como corpos, porque somos seres mentais e espirituais. O corpo é um veículo e a representação dos nossos pensamentos, emoções, imaginação e crenças. Pratique um relacionamento harmonioso, sincronizado e alegre entre sua mente racional e o subconsciente, e os frutos desse casamento serão saúde, paz, força e segurança. Quando eles se fundem, o consciente e o subconsciente, a paz de Deus toma conta da sua mente e você vivencia a alegria de ter sua prece atendida. Faça com que seu coração seja um cálice para se encher do amor de Deus e uma manjedoura para acolhê-lo em sua vida. Bom,
Essa foi a leitura do último capítulo do livro do Dr. Joseph Murphy, da série Aumente o Poder do Seu Subconsciente, para desenvolver a autoconfiança e a autoestima. A próxima leitura será o Aumente o Poder do Seu Subconsciente para eliminar o medo e a ansiedade. Então, se esse assunto faz sentido para você e te interessa, continue ouvindo as minhas narrações, as minhas leituras. Se você gostou desse material, deixe o seu like, deixe o seu comentário, encaminhe para as pessoas que você acredita que vão ser beneficiadas com esse conteúdo e fique atento para as novas postagens. Continue acompanhando esse trabalho no meu canal e me acompanhe também nas outras redes sociais, o Instagram, @anesilva627. Se você também gostou do meu trabalho e quer conhecer um pouco mais da minha atuação, você pode adquirir o meu livro, Pequeno Manual da Comunicação para a Paz, lidando com pessoas difíceis, desafios e conflitos nas relações. Por enquanto, eu só tenho disponível em versão digital. O link para aquisição está na descrição deste vídeo. É baratinho, é um livro pequeno, de fácil leitura e que pode ajudar você a melhorar a sua comunicação com as pessoas com quem você convive. Muito obrigada por ter ficado até o final. Um grande abraço e nos vemos em breve. Até o próximo vídeo.